Querido e bom Jesus, para ouvir-te aqui estamos, guia-nos por tua luz e somente a ti sigamos. Ilumina nossas mentes, dá-nos corações ardentes. Cristo eterno resplendor, luz e Deus nascido, vem preparado, Senhor, abre-nos bocas e ouvidos, dá que alegres te exaltemos e com gratidão louvemos. Segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Com essas palavras de Tiago 1, versículo 18, que são o lema deste 20º domingo após Pentecostes, 18 de outubro de 2020, saúdo todas as pessoas que assistem e acompanham esta gravação. De maneira especial, vai aqui a minha saudação aos membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e aos membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. Deus abençoe nosso meditar, orar, cantar e realizamos esse momento de meditação em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, o lema da semana, ele fala aqui que Deus nos gerou pela palavra da verdade. A epístola de Tiago, ela tem dentro do protestantismo, especificamente dentro do luteranismo, uma história um tanto quanto curiosa. Afinal de contas, Martim Lutero, um grande admirador do apóstolo Paulo, era, por outro lado, alguém que tinha uma certa reserva em relação exatamente à epístola de Tiago. Talvez nós que costumamos ler a Bíblia regularmente também temos lá as nossas passagens prediletas e inversamente talvez também um ou outro texto que não nos agrada tanto. Talvez um salmo nos fala de maneira especial, ou um outro texto, uma outra passagem da Escritura, dos Evangelhos, talvez do Sermão da Montanha, ou coisa similar. Lutero era um grande apreciador da teologia, do pensamento, da mensagem do apóstolo Paulo. Inversamente, tinha, como eu disse, lá a sua reserva em relação a Tiago. Afinal de contas, pelo menos na opinião de Lutero, Tiago, ele fala muito da lei, ele cobra, ele exige, ele ameaça, mas ele anuncia pouco o Evangelho, não anuncia com suficiente clareza, pelo menos na opinião de Lutero, a graça, o perdão, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Curiosamente, interessantemente, porém, penso que se há uma passagem na epístola de Tiago que chega bem perto da mensagem do apóstolo Paulo, é este lema da semana de Tiago 1,18. Afinal de contas, o apóstolo Paulo fala do Evangelho, fala da palavra, da cruz, portanto, daquela mensagem que é para ser anunciada de pessoa a pessoa, e essa palavra, ela é a palavra poderosa que transforma, que renova, que gera nova vida. E exatamente disso fala a epístola aqui. Deus nos gerou pela palavra da verdade. O evangelista João, por exemplo, melhor dizendo, Jesus, lá no Evangelho segundo João, fala de que devemos ser nascidos de novo da água e do Espírito.
E aqui o apóstolo Tiago, ou a epístola de Tiago, fala de sermos gerados, quer dizer, sermos gerados de novo, regenerados, nascidos de novo, pela palavra da verdade. Água e Espírito fazem referência ao batismo, que nada mais é do que palavra para pegar, para sentir, assim como a palavra da verdade é sacramento para ouvir. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Somos os primeiros frutos que aguardam a grande colheita de Deus quando da manifestação do reino de Deus. Isso também o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8. E temos, portanto, aqui todo um conjunto de mensagens que remetem ao conteúdo comum do Evangelho, comum à igreja cristã, comum à igreja primitiva. E essa nos convida a adentrarmos esta nova semana que se inicia neste 20º domingo após Pentecostes. E essa passagem aponta desde já para o tema deste domingo, que agora quero meditar com quem me ouve e me assiste a partir da primeira carta do apóstolo Paulo. Sim, passamos de Tiago exatamente para Paulo, aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, os versículos 1 até 10. Eu passo a ler. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou, dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aqui a palavra de Deus. Queridos irmãos, caras irmãs, a primeira epístola aos Tessalonicenses é considerada pelos estudiosos do Novo Testamento como sendo a epístola mais antiga do apóstolo Paulo a ser reconhecida como escrito canônico no Novo Testamento. Portanto, das 13 epístolas atribuídas ao apóstolo Paulo, talvez um pouco mais do que a metade realmente foram escritas por ele, e dessas a primeira, a mais antiga, é a primeira epístola aos Tessalonicenses. E agora o apóstolo Paulo, juntamente com os seus cooperadores Silvano e Timóteo, eles escrevem essa carta aos Tessalonicenses, aos cristãos em Tessalônica, essa cidade na região da Macedônia, que juntamente com a Acaia compunha a antiga Grécia. E pelo visto, a relação do apóstolo com a comunidade é uma relação bastante amistosa. O apóstolo Paulo aparentemente está muito satisfeito, muito alegre com os frutos que ele vê
surgirem no seio da comunidade, e por isso ele inicialmente inicia com um grande hino de louvor a Deus, que indiretamente não deixa de ser também um elogio aos tessalonicenses, embora que na essência seja mais um louvor a Deus, uma oração de ação de graças, do que um elogio aos tessalonicenses. E agora, diante de Deus, o apóstolo Paulo reconhece 3 coisas, que são a operosidade da fé dos tessalonicenses, a abnegação do seu amor e a firmeza da sua esperança. Vemos aqui como essa tríade fé, esperança e amor, aqui na sequência fé, amor e esperança, ela já no início do ministério do apóstolo Paulo estava presente no seu pensar, no seu falar, no seu escrever. E eu gosto de pensar nesses 3 elementos como talvez um paralelo à tridimensionalidade do espaço. A fé, ela fala da relação entre alto e baixo, faz-nos olhar para Deus. O amor nos faz olhar para os lados, esquerda e direita. E a esperança, ela nos dá a profundidade, o olhar para a frente. E agora o apóstolo Paulo, que era um grande mensageiro, conforme Martim Lutero tanto destacou, um mensageiro da graça, da salvação, por graça e fé, ele destaca a operosidade da fé dos cristãos em Tessalônica. Sim, eles são salvos por graça. E nem por isso são pessoas acomodadas, indiferentes ao que ocorre ao seu redor, mas pessoas que alegremente vivem a sua fé no seu dia a dia, em palavras e também em ações. Isso o apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar mais tarde também na Epístola aos Gálatas, da fé que é ativa pelo amor, no caso aqui, a fé que é ativa nas obras. As obras das quais tanto fala a Epístola de Tiago, essas também o apóstolo Paulo, ele considera, claro que não como meios de salvação, mas como consequências da fé em Jesus Cristo. Aí o apóstolo destaca a abnegação do amor dos tessalonicenses. Quer dizer, não existe vida cristã que não frutifique em amor. Esse é o fruto do Espírito por excelência. E aqui esse amor, ele não é algo que acontece lá de vez em quando, ou só quando as circunstâncias talvez são favoráveis, mas é algo contínuo, permanente, e isso é descrito com a referência à abnegação. E, em terceiro, mas não último lugar, a firmeza da esperança. Sim, os primeiros cristãos, e assim também o apóstolo Paulo e os cristãos em Tessalônica, aguardavam a manifestação iminente do reino de Deus, a vinda, a volta de Jesus Cristo para a instauração plena do reino de Deus. Mas essa esperança, pelo visto, já nesse momento, quando a epístola foi escrita, ela é ameaçada, ela é questionada, mas o apóstolo Paulo destaca que eles não abrem mão da sua esperança em Jesus Cristo, o Senhor. E nisso tudo, na fé, na esperança, no amor, se reconhece, diz o Paulo, que de fato esses cristãos foram eleitos por Deus, escolhidos por Deus, pois afinal a palavra de Deus, ela não apenas foi anunciada lá em Tessalônica, mas ela operou, ela redundou em muitos frutos e assim manifestou o seu poder. E aí ele segue dizendo que os cristãos em Tessalônica se tornaram imitadores de Paulo e dos seus colaboradores e do Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo ele vai inverter a afirmação e vai transformar isso num chamado. E vai dizer, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em que sentido os coríntios devem imitar o apóstolo Paulo? E em que sentido os tessalonicenses imitam o apóstolo Paulo e o Senhor? Muito interessante, que aqui a imitação não se dá quanto às obras, mas quanto à paciência na tribulação. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos.
E assim, a igreja cristã, cada discípulo de sua parte, ele ouve e atende ao chamado de Cristo de também tomar a sua cruz e seguir ao seu Senhor. E agora, o apóstolo Paulo destaca que isso aconteceu lá em Tessalônica e que os cristãos, das circunstâncias nas quais eles se encontram, aparentemente passando por alguma tribulação, por alguma aflição, eles, nessa situação de tribulação, eles são imitadores do apóstolo, e igreja e apóstolo em conjunto são imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa sua vivência de paciência na tribulação, que é uma paciência alegre, a igreja em Tessalônica chega mesmo a ser modelo, exemplo a ser seguido por outras igrejas. E agora essa igreja atribulada, mas alegre, ela é uma igreja que reflete e testifica no seu modo de ser, que é uma igreja que efetivamente se converteu a Deus após ter deixado os ídolos, converteu-se ao Deus vivo e verdadeiro. Vemos aqui, portanto, que o apóstolo está aqui escrevendo uma epístola não a cristãos de origem judaica, mas de origem pagã. Afinal de contas, os judeus, eles não precisam se converter ao Deus verdadeiro, até porque eles já o conhecem. Eles precisam apenas reconhecer que Jesus Cristo é filho desse Deus verdadeiro. Os pagãos, por sua vez, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Eles conheciam outros deuses. E eles agora, pela sua conversão a Jesus Cristo, vieram a conhecer o Deus vivo e verdadeiro. E enquanto isso, como pessoas crentes desse Deus, aguardam dos céus o seu Filho Jesus Cristo, na sua segunda vinda para a instauração do reino, esse Senhor que foi ressuscitado por Deus dentre os mortos e que é Jesus que nos livra da ira vindoura. Na meditação da semana passada já mencionei que estamos agora aos poucos chegando no final do ano litúrgico. O domingo, antes do primeiro domingo de Advento, é o marco final do ano da igreja. Isso vai ser lá pelo dia 23 de novembro, mais ou menos. E à medida que vamos chegando ao fim do ano litúrgico, a igreja medita de maneira mais explícita, mais intensiva, mais aprofundada a respeito da sua esperança, da ressurreição e da vida eterna. Aqui temos referência a isso, a manifestação de Cristo, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, fala o credo, ele virá. E daí, na sequência do credo, ele afirma que cremos na ressurreição dos mortos, que também fala aqui a epístola. Chama a atenção que aqui se fala de Jesus como aquele que nos livra da ira vindoura. O credo fala que ele virá para julgar. A epístola fala que ele virá para salvar. Hoje em dia a gente não gosta de falar disso e talvez de fato seja bom nós cuidarmos para não exagerarmos na dose quando nós falamos dessas coisas. Talvez não imaginar essa ira de Deus como uma coisa assim muito psicológica, não é raiva, não é fúria, né? Mas de fato, é o fato de que Deus, ele vai pedir contas da vida de cada um de nós. E, embora nós vivamos do perdão, embora nós vivamos da graça, não é indiferente aquilo que nós fazemos, mas nós, de uma ou de outra maneira, precisamos neste mundo conviver com as consequências daquilo que nós fazemos e no mundo que há de vir, precisamos prestar contas diante de Deus daquilo que fizemos. Disso o apóstolo Paulo também em outros lugares fala que o fundamento é Cristo, esse está garantido. Mas aquilo que é construído sobre esse fundamento, ele pode ser ouro, prata, coisas boas, obras de fé, de amor, de esperança, ou também palha e outras coisas menos nobres que o fogo então vai consumir. Assim também o juízo de Deus, por assim dizer, vai nos fazer passar pelo fogo
que vai então identificar o que foi ouro, prata, pedras preciosas na nossa vida e o que foi palha e outras coisas que precisam ser eliminadas. Somos salvos por graça e mesmo assim vamos e precisamos prestar contas diante de Deus daquilo que fazemos, falamos, deixamos de fazer, falar e pensar. Cantei no início o hino Ó Querido e Bom Jesus, hino número 30 do livro de canto de SLB, as estrofes 1 e 3. Vou cantar agora o hino número 93 do LCI, A Ti, Senhor. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa viva esperança que também nós, ainda 2000 anos depois da ressurreição de Cristo, compartilhamos com o apóstolo Paulo e com os cristãos em Tessalônica, com toda a igreja primitiva e assim também com a igreja de todos os tempos e lugares, pela vinda de Cristo e a manifestação plena do seu reino. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos anima, nos conforta, nos consola, que nos possibilita que também em meio a tribulações sejamos pessoas alegres. Não pessoas que gostam de sofrer, mas que sabem que nos altos e baixos da vida estão bem guardados e amparados em Ti e contigo. Permite, Senhor, que essa nossa viva esperança em Cristo, ela também se reflita na nossa vida, que sejamos pessoas que se preparam para a manifestação do seu Senhor e que assim em pensamentos, palavras e ações expressemos que de fato pertencemos ao Teu reino e que de fato não precisamos nos envergonhar diante de Ti da vida que levamos. Obrigado, Senhor, que acima de tudo vivemos da Tua graça, da Tua bondade, do perdão que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz e que exatamente por isso podemos também viver uma vida de fé, de esperança e de amor que reflita no dia a dia o nosso pertencimento a Ti. Assim pedimos e oramos dizendo com palavras de Jesus Cristo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.